Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos para mais um conteúdo teórico em Educação Física, com ênfase aqui no ensino fundamental com turmas do 8º ano, na qual falaremos das unidades Esportes Coletivos de Invasão e Esportes Clássicos e Sociedades. Bem, todo o conteúdo sempre alinhado à nossa Base Nacional Comum Curricular e a ênfase aqui didática no ensino do sistema positivo, tá ok? Bem, esportes coletivos de invasão. Lembrando que invasão é uma categoria esportiva e quando se fala em número de jogadores que compõem essas equipes de determinados esportes, ele pode ser considerado um esporte individual ou um esporte coletivo. E tem esportes que podem navegar por ambas as situações. A gente tem um exemplo do tênis de campo, do badminton. São esportes que você pode ter categoria individual ou categoria dupla, né? Que já compõe aí uma coletividade entre os participantes. Em linhas gerais, para que uma modalidade seja caracterizada como invasão, categoria de invasão, nós temos sempre o objetivo no campo adversário. E ele pode ser gol, né, como por exemplo o futebol, o futsal, tá? O tap-and-ball, o handball. Ele pode ter cesta, como por exemplo o basquete, como o corfebol, como o oliverball. Ele pode ter linha final também, como rugby, futebol americano e o próprio futebol australiano, tá? Sempre na sua linha final, com os seus travessões lá para que haja pontuação também. Bem, então há, né, nesse estilo de jogo situações de ataque e defesa que vão sempre se alternar entre si. A equipe que está atacando ela tem por objetivo pontuar, porém tem que também ter estratégia para que você não sofra ponto do seu adversário. Quando falamos em modalidades esportivas e falamos de Jogos Olímpicos, por muitas das vezes acaba sendo alvo de muitos dos esportes ou grandes representantes dessas modalidades esportivas estar presente nos Jogos Olímpicos. E duas das primeiras modalidades, né, que tiveram aí participação de cunho coletivo nos Jogos Olímpicos da era moderna foram realmente o futebol e o rugby, tá? E ele cita para a gente que a inserção de um esporte nos Jogos Olímpicos representa o mais alto grau de esportivização, justamente por ser aí o alvo, muitas das vezes, de algumas modalidades. Nós temos agora, no ano de 2025, o exemplo de uma modalidade que é o flag football, que ele entrou no hall dos esportes olímpicos, e nós tivemos o break, né, que até a última Olimpíada estava presente, e o break ele saiu, hoje não está mais presente aí como modalidade olímpica. Então, gente, quando falamos em critérios, né, para que uma modalidade se torne olímpica, eu já dei o spoiler de uma delas, que é o seguinte, ó. Sempre que um esporte entrar para compor aí os esportes olímpicos, outra modalidade deve sair, né, para que se mantenha ali o mesmo número de modalidades, tá? E vamos lá. Então, supondo que vai haver aí a saída de uma modalidade para a entrada de outra. Então, a gente precisa seguir alguns critérios, sendo eles, tá? Na categoria masculina, essa modalidade tem que ser praticada no mínimo em 75 países e 4 continentes. E se for na categoria feminina, ele deve ser praticado pelo menos em 40 países e 3 continentes. Então, gente, o Comitê Olímpico Internacional é que decide quais esportes entram, quais esportes saem, tá? E outro ponto importante é que um esporte é admitido 7 anos antes das Olimpíadas, na qual ele entrará oficialmente. Bem, falando aqui do futebol soccer, lembrando que nós temos alguns tipos de futebol, tá? Como o futebol gaélico, o futebol australiano, rugby futebol, futebol americano e o soccer, que é o futebol europeu. É sempre muito importante comentar que todas as modalidades, e no futebol não seria diferente, tá? Nós temos aqui estratégias e táticas que vão organizar essa equipe para que ela atinja o seu objetivo. Então, no futebol é a mesma coisa, tá? Nós temos grifado aqui, ó, situações em que jogadores tomam decisões, táticas adequadas e que tecnicamente foram bem realizadas. Então, existe aquela questão da individualidade de cada jogador, mas, somado a isso, um corpo de uma equipe técnica, né? De uma comissão técnica que vai conseguir estruturar e organizar essa equipe para seguir uma estrutura, seguir uma tática definida, para que a gente possa colocar aí em pauta, em questão, essa individualidade do jogador. A gente tem um exemplo, por exemplo, jogadores em que, num determinado sistema tático no futebol, com 2 atacantes, com 3 atacantes, alguns jogadores rendem mais, outros jogadores
não rendem tanto em posições muito ofensivas ou quando ele atua fora da posição dele, porque o técnico, por exemplo, quer colocar uma formação tática em que há necessidade de fazer uma adaptação desse jogador. Às vezes aquele volante que tem que jogar na zaga, às vezes é um lateral que tem que ir para o meio, às vezes é um meia central que tem que jogar pelas pontas. Então isso tudo é muito importante ser levado em consideração. Gente, é muito importante também a gente entender que hoje o futebol está muito atualizado. Então, quando a gente observa aqui uma estrutura tática de uma equipe, é muito comum que quando a gente vai enfrentar uma equipe, essa equipe é estudada, tá? Por todo o conjunto que compõe a parte técnica, né? Desse clube. E a gente entende que determinado adversário, ele, por exemplo, sofre muitos gols com bola aérea. Então, às vezes, você coloca uma formação em que você vai explorar justamente laterais para cruzar essa bola e você ter aqui um centroavante que tem essa característica também de um bom cabeceio, de um bom envio de bola nesse tipo de situação, tá? Para que isso ocorra, a gente tem aqui o famoso scout, que é justamente um trabalho de observação e análise de adversários, na qual discrimina-se o estilo de jogo desse adversário para que eu possa adaptar e criar minha tática em cima disso. Então, como que eu sei que um adversário, por exemplo, esse time normalmente perde muito condicionamento físico a partir dos 30 minutos do segundo tempo? E eu, então, crio uma estratégia para que, a partir desse momento, eu coloque jogadores com velocidade para que eu possa sobressair em cima dessa situação, tá? Então, a gente vê aqui que o Scout é uma ferramenta de registro e análise de ações técnico-táticas. Ele é utilizado em diversos esportes, porém, no futebol, ele tem sido também muito presente, tá? Então, ele é uma forma de observar a quantidade de acertos e erros de determinado fundamento ou ainda verificar a quantidade de tempo no qual sua equipe manteve a posse de bola durante uma partida. Nesse momento, quando a gente fala de tática associada à estratégia em campo, tá? Aos meus alunos principalmente, é importante a gente analisar o seguinte, que determinadas formações, né, aqueles números das formações, aqui a gente tem, por exemplo, um 4-3-3 aqui no Barcelona. Então, o primeiro número 4, ele vai se direcionar aqui aos defensores. Então, ele quer dizer que nós temos 4 jogadores nessa linha de defesa. Nesse caso aqui, 2 zagueiros, 2 laterais, tá? O 3 do 4-3-3, ele tem 3 meio-campistas e 3 atacantes. Se nós tivermos, por exemplo, um 4-4-2, um dos atacantes, por exemplo, tá? Desceria aqui para o meio. Então, ficaríamos com 4 e só os 2 atacantes aqui. Então, isso nada mais é para ajudar a organizar os jogadores em campo, tá? Bem, então, falando aqui do 4-3-3, como eu mencionei, a gente tem um goleiro, o goleiro não entra aqui nessa contagem, tá, gente? O goleiro é o 11º jogador. Temos 2 zagueiros, 2 laterais, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Inclusive, nós temos aqui lá em 1950 o famoso Maracanaço, né? Em que o Brasil era o favorito para vencer aí a competição. Ele já tinha vencido aqui México, Suécia e a Espanha por placares elásticos e perdeu aqui, gente, a final para o Uruguai de 2-1, tá? Vamos falar um pouquinho agora de rugby, tá? Modalidade também de categoria de invasão. Nesse caso não há gol, a gente tem uma end zone, que é uma linha final, na qual você deve chegar aqui de posse dessa bola para que você faça um try, né? Para que você pontue. Então a gente observa aqui um pouco da história. Ele foi citado como um dos primeiros esportes coletivos incluídos nos Jogos Olímpicos. Então, ele esteve presente aqui em Paris, 1908, na Antuérpia, em 1920, Paris, novamente, em 1924, retornando aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Gente, falar um pouquinho da história, né? Como surgiu o rugby. A gente observa o seguinte, que o futebol, no geral, quando ele foi criado na Inglaterra, inicialmente não tinha-se ainda uma definição exata de jogo com as mãos ou jogo com os pés, né? Então, eles começaram a entender que haveria necessidade de, olha, quem quer jogar utilizando mais as mãos, a gente tem que separar e criar uma modalidade específica para esse fim. E quem quer jogar mais utilizando pés, também separar e utilizar, né, com esse fim, com outra modalidade. Havia necessidade de fazer essa divisão. E durante um desses jogos, em que ainda não tinha se definido especificamente a estrutura de jogo, a forma de jogo, imagina você que eles estavam jogando num formato híbrido, tá?
momentaneamente mais com o uso dos pés. E em determinado momento, um jogador, né, que estava lá chamado William Webb, ele achou o jogo monótono, o jogo chato, simplesmente pegou a bola, gente. E é o que mostra essa imagem aqui, ó. Ele saiu correndo com a bola. Então imagina você está lá no seu joguinho, na sua pelada, todo mundo jogando, e simplesmente um dos seus colegas pega a bola e sai correndo. Imediatamente, qual é a primeira coisa que as pessoas vão fazer? Correr atrás desse aluno para tomar a bola de volta. E nisso deu origem aqui, ó, à estrutura do rugby, né? Que você tem que fazer aí, por exemplo, o tackle, né? Você tem que correr ao adversário para impedir esse avanço. Então, olha que legal. Esse ponto histórico aqui foi fundamental para a criação do rugby. As primeiras regras foram elaboradas aqui com a ajuda de estudantes de Cambridge. A primeira federação criada foi na Inglaterra, em 1871. Em 1886 surgiu a International Rugby Board, entidade que organiza o esporte até hoje. Atualmente é um dos esportes mais praticados no mundo. Tá? Se a gente fizer uma pesquisa em diversos países, o rugby está sempre no top 3 aí das modalidades. Principalmente aqui países com colonização inglesa. Tá? Mas a gente vê que isso aqui ele muda um pouquinho na Austrália. Né? Na Austrália a gente tem o rugby muito presente, mas, por exemplo, o futebol de campo, que é o soccer, que também tem um cunho aí de herança inglesa, ele, por exemplo, lá, ele até o momento está entre o quinto ou sexto mais praticado, perdendo para rugby, futebol australiano, perdendo para surf também, tá? E isso muito por conta da colônia penal, que foi feita durante um tempo na Austrália, na qual ingleses que cometiam crimes com longas penas, eles eram expulsos da Inglaterra para viver na região que hoje é a Austrália. Bem, ele chegou aqui no Brasil no final do século XIX, tá? Trazido aqui por imigrantes ingleses. A partir de 1872, diversos clubes foram fundados em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Charles Miller é um brasileiro que estudou na Inglaterra e difundiu, né, no Brasil o futebol, tornando-se o pai do futebol brasileiro. Foi também responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo. E o rugby feminino, gente, ele é mais recente, assim como a maioria das modalidades, né? O esporte feminino ele acabou tendo aí um desempenho mais tardio. Então, a gente tem aqui finalzinho do século XX e a seleção feminina disputou seu primeiro torneio em 2004, então é bem recente, tá? A Confederação Brasileira de Rugby foi criada aqui em 2010, substituindo, gente, duas organizações que já existiam, que é a Associação Brasileira de Rugby e a União de Rugby Brasil. E a gente observa que hoje nós temos aqui uma média de 6 federações estaduais de rugby, tá? São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 11 mil atletas federados e cerca de 60 mil praticantes. Entrando um pouquinho dentro da dinâmica e da regra do rugby, a gente observa o seguinte: o objetivo principal, chegar com essa bolinha no final do campo adversário para fazer um try, né? Para fazer um ponto máximo aí do rugby. A gente pode trabalhar aqui com passes de bola na mesma linha ou atrás da linha da bola. Então imagina lá uma linha de impedimento. Então se eu tô com a bola nessa faixa aqui do campo e tem um jogador à frente, eu não posso dar o passe para esse jogador. Eu tenho que dar o passe para quem está na mesma linha ou para quem está atrás, tendo em vista que a gente está atacando para esse lado, tá? Então, ó, só pode ser utilizado passes laterais ou para trás. Ela pode ser jogada para frente por meio de um chute, quando o jogador bica essa bola para frente, tá? Apenas o atleta com posse de bola pode ser derrubado e essa ação só é permitida quando realizada da linha do peito para baixo, que é o tackle, tá? É utilizado para a gente impedir um avanço adversário. O try, então, é quando o jogador passa a linha final, tá? Onde tem ali os Hs, né? Ele vale 5 pontos. A conversão, gente, toda vez que você faz um try, um jogador chuta a bola, que ela fica sobre um apoio ali, e essa bolinha, se ela passar por entre os Hs também, vale mais 2 pontos. Eu sempre dou exemplo para os alunos o seguinte: imagina no futebol soccer, futebol europeu, se a cada gol de um time, esse time pudesse cobrar um pênalti. É mais ou menos isso, tá? Nós temos aqui a penalidade, que é quando alguém da equipe sofre uma falta grave, aí um jogador deve chutar a bola como na conversão, obtendo aí êxito vale 3 pontos. O drop goal, que a gente pode realizar em qualquer momento da partida, um chute, tá? Quicando primeiro no chão e passando entre os Hs, tem valor de 3 pontos. Line out, que é cobrada quando a bola sai pela lateral, os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a posse, os jogadores podem ser levantados, formando aí o famoso elevador. O scrum, que ele é utilizado para reiniciar o jogo após uma infração leve.
Então, a equipe que não cometeu infração, ela posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel, formado pelos jogadores que, com a cabeça abaixada, se empurram para recuperar a posse de bola. Além das competições mais tradicionais dentro do rugby, tá? Que nós temos aqui o Festival das Três Nações, a Copa Mundo de Rugby, esse esporte faz parte dos Jogos Pan-Americanos desde Guadalajara em 2011. E ele também esteve presente nas Olimpíadas do Rio em 2016, tá? Sendo realizado o que a gente chama de Rugby 7 ou Rugby 7. Vamos observar um pouquinho aqui a diferença do rugby tradicional para o Rugby 7. Então, o rugby tradicional nós temos 15 jogadores, no Rugby 7 nós temos 7 jogadores, tá? Titulares. No rugby tradicional, 2 tempos de 40, no rugby de 7, 2 tempos de 7 minutos. No tradicional, cartões amarelos dão 10 minutos de suspensão, no de 7 dão 2 minutos de suspensão. No tradicional, o campo tem medidas de 144 por 70, no rugby de 7, 100 por 70. Então, o campo é um pouco menor, tá? Gente, nesse momento aqui, a gente fala de adaptações que são feitas para a área escolar. Eu costumo dizer que aqui fica bem clara a diferença do esporte da escola e na escola. Então, o esporte na escola seria pegar o rugby na sua essência, com todas as regras, e colocar para que os alunos pudessem jogar. Primeiro que estruturalmente seria quase inviável, porque não temos, né, aqui no Brasil, por exemplo, escolas com campo aí com essas medidas de 100 por 70, para que a gente pudesse, no mínimo, fazer um rugby de 7, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o esporte da escola, é aquele que a gente adapta à nossa estrutura. E há de convir comigo que, se colocássemos o rugby na escola, e em que os alunos fizessem, por exemplo, tackle para impedir os avanços, teríamos algumas lesões, né? Teríamos alguns alunos que, ao cair, poderiam se machucar. Então, nós temos aqui o chamado tag rugby, que é bem parecido com flag football, tá? No qual esses atletas eles têm aí faixas na cintura, que para que eles possam evoluir e progredir em campo, não mais é necessário impedir esse avanço com o tackle, e sim com a retirada dessa faixa na cintura. A gente observa uma tradição aí, principalmente aqui da seleção de rugby da Nova Zelândia, tá? Que é o haka, feito antes das partidas. Ele acabou por criar uma tradição, né? Ele foi realizado pela seleção pela primeira vez em 1888. Naquela época, o time era formado majoritariamente por atletas maori. O haka é uma dança típica do povo maori, no qual os homens demonstram seu vigor e identificação com a sua etnia. Também era usado para dar boas-vindas a visitantes de outras etnias. Desde que começou a ser praticado, né, antes dos jogos, o haka desperta diversos sentimentos nos adversários, de admiração, provocação, levando a momentos de tensão, e principalmente em jogos contra times europeus. Vamos falar agora de esportes clássicos e sociedade, e nós já temos aqui uma clássica imagem aqui de um esporte de categoria de combate, tá? Vamos lá, a esgrima, gente. Então, não tem um relato preciso do seu surgimento. A gente traz muito para a questão da autodefesa, né? Então, um surgimento baseado também em combates que eram feitos na época. A gente tem alguns historiadores aqui que entendem que a China e a Índia, por volta do século V a.C., possivelmente tenham sido berço de sistematização de técnicas de combate com esse tipo de arma, tá? Então a gente observa aqui que durante séculos batalhas foram realizadas pelos mais diversos fins e o manuseio de armas foi desenvolvido para possibilitar aqui, gente, ampliar o uso das mãos nos combates. Só que com o desenvolvimento da pólvora e das armas, houve um desuso dessas espadas, né? Porque o combate já era feito utilizando aí o ataque em uma distância maior. Então você não precisava mais chegar próximo do seu oponente ali para que você pudesse golpeá-lo com uma espada, e sim mais distante, com o uso aí das armas. Então acabou tornando-se obsoleto o uso de espadas. E quando a gente fala de combate, a gente bota aqui a esgrima como esporte, né, de luta sem contato direto, porque não há contato mão com corpo, mão com mão, né? Então a gente tem um combate mediado aqui por armas, que seriam espada, sabre ou florete. Então, no final aqui do século XVIII, a esgrima ganhou mais regras e foram desenvolvidos aqui alguns equipamentos de proteção. Tá? Hoje é bem tecnológico, então se você encosta aqui na roupa de um atleta, já acusa no computador, né, que houve esse contato. A gente vai observar aqui que a gente veio tendo essa evolução gradual. Dentro das categorias, gente, a gente tem que entender o seguinte: o florete
pontua-se se você acertar toda a região aqui de tórax, tá? Essa região aqui do centro do corpo. Abdômen também. A espada é todo o corpo e o sabre, membros superiores, com cabeça. Então, toda a região aqui de abdômen, tronco, braço e antebraço, mão e região de cabeça, tá? A pista de combate ela tem 14 metros de comprimento e ela pode ter de 1,5 a 2 metros de largura, tá? Ela tem uma leve elevação aí do solo. Se o esgrimista sair lateralmente da pista para fugir de um golpe, por exemplo, poderá retornar, porém deverá andar 1 metro para trás. Se sair pelo fundo, será dado ponto para o adversário, tá? Isso é para que evite, né? Você no combate ali você pode esquivar, mas você não pode fugir do combate saindo da pista. Como eu comentei dos sensores, né? A gente observa aqui que as roupas são brancas. Nós temos a questão de proteção aqui com o uso de máscara, luva, um colete protetor. Antigamente, essas armas eram mergulhadas em tinta, então você visualizava por questão dessas manchas de tinta na roupa. Hoje nós temos sensores eletrônicos, tá? Tênis de campo, um esporte também extremamente antigo, que possibilitou aí, cara, a gente ter aí diversos elementos presentes em outras modalidades. E é um esporte bem bacana, então fica ligado aí que a gente vai dar muita informação valiosa aqui para que você possa entender com eficiência, né, o desenvolvimento dessa modalidade também. Como mencionado lá no início, ele pode ser classificado aqui como esporte individual ou coletivo, tá? Duplas masculinas, femininas e até duplas mistas, beleza? Então, o objetivo do jogo, que é por meio de uma raquete golpear a bola de tal maneira que o oponente não consiga rebatê-la para o seu campo de volta, tá? Para que você caracterize aí somando ponto, que inclusive vamos aprofundar um pouco dentro aí dessas questões das pontuações. Então, no entanto, nem sempre foi jogado dessa maneira. Entre as diversas versões, a mais difundida é a que liga um jogo chamado Jan de Palme, tá? Ou seja, não se utilizava raquete, era só mãos, tá? Inclusive o Zácaro, que é uma modalidade brasileira criada aqui no Rio de Janeiro, ele teve como base também para a criação das suas mãozinhas, tá? Essas raquetes em forma de mão. O Jan de Palme aí com ênfase no tênis, tá? Então olha que legal, gente. Inicialmente ela era lançada e rebatida em um muro, usando-se a palma da mão para golpeá-la, daí o nome Jan de Palme. Posteriormente foi introduzido o uso de uma luva para proteger aqui a mão do jogador. No início elas eram pedaços de madeira em forma de pá, denominadas bator. Somente depois os italianos apresentaram uma raquete em que foram adicionados os cabos e a corda. E ainda falando de evolução da modalidade, a gente tinha o long de palme, tá? Que era um campo dividido aqui com uma corda ao meio, jogavam 6 pessoas de cada lado. Depois o court de palme, que na verdade reduziram o campo ali e reduziram também o número de jogadores. Somente aqui, gente, em 1870 o tênis ganhou a forma que se conhece atualmente, tá? Quando a gente analisa aqui a quadra, a gente observa que, assim como no badminton, tá? Nós temos uma área válida aqui para jogos individuais e uma área válida para jogos em duplas, tá? Na qual dupla é mais largo, individual é mais curtinho, tá? Bem, gente, vamos entender aqui o serviço, tá? Que é o saque no tênis. Então, falando aqui do individual, sempre durante um game, somente uma equipe vai sacar, a outra equipe vai sempre defender esses saques, tá? Quando a gente entrar dentro de pontuação, vocês vão entender como a gente fecha um game. E aí, sendo feito assim, esse mesmo jogador vai sacar esse game inteiro e o oponente vai fazer a defesa no game inteiro. Se eu estiver jogando em dupla, eu tenho que definir com a minha dupla quem ataca naquele primeiro game, quem vai sacar, perdão, naquele primeiro game, tá? Então, se eu estou sacando, num outro game que a minha equipe também estiver sacando, já não sacarei mais eu, e sim a minha dupla, tá? E ele diz pra gente também que sempre quem estiver defendendo esse primeiro saque dos adversários, né? Então, a equipe adversária, eu tenho ali o João, que ele está defendendo esse saque. Esse João será o que vai sacar quando eles ganharem a alternância aí de possibilidade de realizar o saque, tá bom? Para a gente entender rapidamente a nível de pontuação, pensa comigo assim, ó. Um jogo de tênis ele é composto de sets, de games e de pontos, tá? São os 3 níveis aí que você tem que prestar um pouco de atenção. Então, a gente pode ter, dependendo da liga organizadora, a melhor de 3 sets ou a melhor de 5 sets.
Vamos aqui observar 3 sets a princípio, tá? Cada set ele vai ter 6 games, cada game 4 pontos. E os pontos no tênis, eles não são pontos que eles vão tendo uma progressão de crescimento que respeitem uma ordem numérica. Então, você não vai fazer ponto 1, ponto 2, ponto 3, não. No tênis, você está lá com o seu ponto zerado. Fez o primeiro ponto, fica 15 no placar. Fez o segundo ponto, 30 no placar. Fez o terceiro ponto, 40 no placar. E o quarto ponto, game. Fez o quarto ponto, você fecha aqui um game, tá? Lembrando que você tem que fechar 6 games para que você possa fechar um set. Gente, e demora bastante, tá? Nós temos aí a final agora do Roland Garros, que levou um pouco mais de 5 horas de jogo. Então, o tênis é um dos jogos que tem maior duração, em que há um desgaste físico muito grande, porque para que você feche o ponto, né? Para você fechar um game, por exemplo, se a gente tiver aqui as equipes empatadas, 40-40, você tem iguais e você tem que fazer uma vantagem para que você feche o ponto. Senão, vamos dar o exemplo aqui do voleibol, tá? Para quem entende de vôlei, é como se o meu set que fecharia 25 tivesse 24-24, ele vai fechar 26. Aí tá 25-25, vai fechar em 27. Mesma linha de raciocínio. Então a gente fica protelando aí até que haja 2 pontos sequenciais, havendo esse empate ali, para que você feche o game. Tá bom? Olha um exemplo bacana aqui para a gente ver. Ó. Olha aqui no placar comigo. A gente tem aqui o primeiro set foi ganho por 7-6, tá? Em game. O segundo, 6-3. E o terceiro está em disputa ainda. E olha os pontos aqui. Ó. Então aqui a gente está 40-30. Então se essa equipe aqui que está 40 fizer mais um ponto, ela fecha mais um game. Como ela já está em 5, ela vai fazer 6-3. Ela ganha mais um game aqui. Se essa equipe de cima fizer o ponto, vai ficar 40-40. E aí esse jogo não vai fechar aqui. O que acontece? Se houver empate, a gente fala que o score, né, o ponto, vai ser iguais. Aí, iguais, essa equipe aqui, se fizer mais um ponto, tiver 40-40, eles vão fazer um ponto que a gente chama de vantagem, que é um ponto além. E se eles pontuarem de novo, aí eles fecham esse game. O que pode acontecer? Essa equipe faz 40, fica 40-40, então a gente tem iguais no ponto, tá? Aí a equipe de cima faz um ponto, aí eles estão com a vantagem. Mas essa equipe de baixo faz um ponto também, então essa vantagem se tornou iguais de novo. E aí esse time faz mais um ponto e fica na vantagem. E esse empata, fica iguais de novo. E aí o jogo vai tendo aí a sua duração prolongada. Por isso que é uma modalidade que, por muitas das vezes, a gente tem grande período aí de pontuação. Observa aqui comigo, ó, o que eu acabei de explicar para vocês. Então, ó, se ambos os jogadores ou times fizerem 3 pontos alcançando 40 lá no placar, tá? A gente observa aqui nesse caso, ó, que a gente tem Estados Unidos aqui, né? Primeiro game 6-3, segundo game perdeu ali de 6-2, e o terceiro game, ó, tá 40, tava 5-5 ali, e ela fez ali o ponto game, tá? Então, entrou 6-5, tá? Então, ó, se ambos estiverem aqui com 40, o score vai ser iguais. Após o iguais, se você pontuar, o seu score vai ser vantagem. E para o jogador, o time fizer o próximo ponto, e aí ele consegue efetivar o ponto aí do game, tá? O jogador ou time precisa fazer 2 pontos consecutivos quando estiver com score iguais para vencer o game. E aí, se houver ponto do adversário, a gente vai empatando, vantagem, empate, vantagem, empate. Se esse time fizer vantagem e ponto, fecha o game. Olha que legal, a pontuação do tênis, para quem pergunta, ele teve base o relógio, gente. Então a gente tem lá, né, o 0, aqui ó, o 15, o 30 e inicialmente tinha o 45, que foi substituído pelo 40, né, durante aí a passagem do tempo. Então, antigamente, o ponto 40 ele era ponto 45, tá? E observa aqui, ó, que período aqui, tá? Entre 1873 e 1970, tentaram adotar um sistema de pontuação mais convencional, né? Que vinha aqui do 1 ao 15 ou do 1 ao 4, mas não foi bem aceito pelos praticantes permanecer na forma tradicional, tá? Então, a gente permanece com essa herança cultural da pontuação sendo feita dessa maneira. E para que a gente possa fechar bem, gente, no tênis, assim como em outros esportes de raquete, nós temos 2 formas clássicas aqui de pegar na raquete, que é o forehand
e o backhand. Então, lembrando que se o atleta é destro, tá? O forehand, lado interno. Então, você está com a palma da mão mais virada para frente. Backhand, uma bola do seu lado esquerdo, ó, o dorso da sua mão apontado para frente, tá? Então, isso vai depender do para qual lado está indo essa bola, para que você possa definir aí o seu posicionamento de pegada de forehand ou backhand. Essa mesma pegada tem no tênis de mesa, tem no badminton, tá? Tem no beach tênis. Então, os esportes de raquete, a grande maioria deles possibilita esse tipo de pegada, tá bom? No caso do zebol, não, porque o zebol, a parte de trás da raquete é a sua mão, e aí bate só com a parte da frente. Bem, gente, finalizamos aqui. Espero que tenha ficado claro o conteúdo, que você possa ter absorvido de forma tranquila, tá? Para quem quiser, aqui está minhas redes sociais, aqui Instagram e YouTube, ambas eu costumo colocar bastante conteúdo referente à prática esportiva, educação física escolar e a área da saúde. E se esse vídeo foi importante para você, que você possa enviar para que outra pessoa também possa adquirir e agregar esse conhecimento aí relevante dentro do mundo dos esportes, tá ok? Fiquem com Deus.